Boa noite para você de casa, o NTV News está chegando. A repercussão do incêndio, o resgate dramático de casal em apartamento no bairro Ipanema, em Patos de Minas. O Conselho Tutelar encaminhou a menina de 11 anos para morar com o pai e a gente vai mostrar também. Polícia prende pai e filho por homicídio de idoso em Patos de Minas. Ludmila Falcão explica por que se recusou a fazer teste do bafômetro ao ser parada em blitz de lei seca. A celebração católica do dia de São Geraldo Magela entre os patenses. Sada Cruzeiro conquista campeonato de vôlei disputado em Patos de Minas. Na série sobre o câncer de mama, a estrutura e os atendimentos realizados pela Santa Casa. Saúde promove campanha de prevenção ao câncer bucal. A semana acadêmica do curso de Engenharia de Alimentos da UFO. E Sindicato Rural, Sebrae e representantes do comércio discutem melhorias para a Fenamilho. Estas e outras notícias agora no NTV News. Um adolescente e seu pai foram presos por envolvimento na morte de um homem de 61 anos, ocorrido na noite do último sábado, no bairro Novo Horizonte, em Patos de Minas. A informação é de que vizinhos se reuniram na porta de uma casa na rua Padre Júlio Maria Lombardi. Como começou a chuviscar, eles foram para a garagem da residência de Nayara. No local estava a moradora Nayara, de 36 anos, uma vizinha adolescente de 14 anos, um amigo da família que trabalhava em uma feira na esquina, Luzimar Ricardo Ferreira dos Santos, de 61 anos, natural de Teresina, Piauí. O proprietário da casa, marido de Nayara, havia acabado de chegar do serviço. O Alex, de 44 anos, estava dentro da residência quando o atirador chegou. A informação é de que o suspeito, de 16 anos, que também é vizinho das vítimas, teria ido até o local tirar satisfação sobre 2 cães que estavam na rua e estaria causando transtornos. O suspeito estava acompanhado do pai. Eu estava lá na sala e fui no banheiro, chegou aí e falou: cadê o Alex? Cadê o Alex? Já com essa arma de fogo, né? Que eu nem sabia que ele tava, com esses 38. Aí ele pegou e falou: cadê o Alex? Eu falei: não, Nara, fala pra ele que depois eu vou pegar os cachorros e vou guardar. Não vou guardar agora não, que eu tinha acabado de chegar do serviço, arrumei a carretinha pra dentro, descarreguei as ferramentas. Aí ele pegou aí e começou aqui a falar, e o povo, tinha 3 pessoas aqui, que é o Ricardo, e que chegou a falecer, a moça dali é a Nayara. Aí ele pegou e chegou aqui, foi ali de fora ali, carregou o revólver e começou a dar disparo de arma de fogo aqui, acertando o Ricardo no peito, no coração, acertou a menina que perfurou o pulmão dela, acertou a Nayara na perna e no umbigo, o iPhone que não deixou a bala entrar no umbigo dela. Simplesmente ele falou foi por causa da Chiquinha e do chumbinho que tava molando nele, que era para mim fechar eles. Eu falei para ele: agora mesmo eu vou e fecho os cachorros. Mas isso aí, essa história dele tá mal contada. Não teve jeito de reagir não, que ele tava com umas 50 munição no bolso e tava com 38, né? E as munição, eu acho que as cápsulas não era de 38, era uma bala maior. O cachorro andando na rua, o cara vem cá e encher minha casa de bala. Esse trem tá muito mal contado, né? Eu perdi um amigo que o cara trabalhador, né? É brabo, viu? Só justiça mesmo. O cara trabalhador. Fazer isso com ele veio cá em casa aqui. O cara tirar nele aqui saiu sem mais, sem menos, né? O SAMU e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. Luzimar Ricardo Ferreira dos Santos foi atingido por um tiro no peito e não resistiu aos ferimentos. A adolescente foi atingida no tórax. Ela foi socorrida pelo próprio pai e encaminhado para o hospital regional. O tiro acertou o seu baço. Ela passou por cirurgia e segue na UTI. Nayara foi atingida na perna e por pouco não foi baleada no tórax. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o hospital regional. Primeiro é Deus que livrou ela da morte. E ela tirou. Isso aqui essa bala aqui ia pegar dentro do umbigo dela. Aí teve essa capa de aço aqui, ó. Aí o que aconteceu aí? Ela pegou isso aqui, pegou de raspão e pegou um tiro na perna. E como que ela tá? Graças a Deus ela tá bem. E a outra menina, ela tá no CTI. Ela tá lá no CTI, mas se Deus quiser, ela melhora, sabe? Ela tá no CTI. Graças a Deus que a Nayara teve esse livramento e esse telefone que salvou a vida dela. Por causa dessa capa de aço. A Polícia Militar registrou a ocorrência. A perícia esteve no local, assim como o delegado de crimes contra a vida.
A gente estar no local e trocar informações não só com a Polícia Militar, mas com as pessoas que estão naquele ambiente, faz com que a gente tenha uma noção do que realmente aconteceu, nos dá possibilidade de ter relatos que talvez não fossem aplicados, não fossem repercutidos posteriormente por testemunhas ou por mesmo coautores, o que seja. A informação é de que o pai do suspeito de efetuar os disparos teria tentado evitar o crime. O que nós temos das testemunhas e até de uma das vítimas principais desse disparo é que o pai se encontrava próximo ao filho no momento dos disparos e um pouco antes dos disparos o pai ainda tentou coibir o filho de efetuar os disparos de arma de fogo, mas não deu resultado. O filho efetuou esses disparos. Durante os disparos o filho tentou recarregar a arma de fogo. Segundo as testemunhas e vítimas, o pai tentou novamente conter a ação e posteriormente o pai e o filho fogem do local. O pai do suspeito também é amigo da família de Alex. Após o crime, pai e filho teriam fugido pela rua Ponto Chique. Durante diligências da Polícia Militar, militares foram até a casa do suspeito. Não havia ninguém na residência. No imóvel foram apreendidos um tablete de maconha e um chavador. Já na madrugada de domingo, policiais viram os suspeitos caminhando pela Avenida JK. Indagado sobre como teriam fugido e onde estava a arma, o pai, identificado como Davi Antônio dos Reis, de 48 anos, não quis passar mais detalhes. Já o adolescente disse que havia escondido a arma no salão de corte de cabelo do pai, na rua Barão do Rio Branco. Além disso, o suspeito teria apresentado outra versão do fato. Disse que Nayara pertence a uma organização criminosa e que ela estava lhe cobrando uma dívida de droga. Além disso, ela teria o ameaçado dizendo que implementaria métodos agressivos para receber essa dívida. A polícia agora vai investigar se o pai do adolescente teria contribuído de alguma forma com o crime ou apenas teria favorecido a fuga do filho. O caso agora deve ser investigado pela Delegacia de Menores, já que o suspeito é adolescente. Nós não tínhamos o conhecimento naquele primeiro momento que era um menor de idade. Passamos a ter conhecimento a partir do ponto em que já estávamos na investigação. Isso então deve passar para a delegacia responsável, que é a Delegacia de Menores. Realmente é um crime que a gente se assusta pela torpeza, né? Pela falta, pela motivação de ser tão ínfima, tão pouca, né? Desse menor ter ceifado a vida de uma pessoa e ter tentado ceifar a vida de outras duas pessoas, só não conseguindo realmente porque não efetuou disparos que viessem a causar a morte dessas pessoas. A gente tem que ponderar tudo isso, mas a Polícia Civil não pode perder o foco de fazer a investigação bem feita, de passar essa informação para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, para que se tenha aí elementos suficientes para condenar ou para que ele seja responsabilizado, esse menor, e o pai, caso assim também seja visualizado alguma responsabilidade, que ele também seja responsabilizado. Em relação à arma, também vai ser apurado de que forma que ele teve acesso a essa arma usada no crime? Não só arma de fogo, mas segundo a testemunha e vítima, ele tinha várias munições também no bolso. Então tem que verificar como ele conseguiu esse armamento, né? Quem repassou esse armamento, e essa pessoa possivelmente pode responder pelo delito, ou seja, se ele soubesse que o indivíduo, o menor, ia fazer isso, pode responder também pelo próprio crime que o menor cometeu. A informação é de que o adolescente tem problemas psicológicos e estaria envolvido em uma tentativa de latrocínio registrada no dia 14 de janeiro do ano passado. Após solicitar uma corrida para Sertãozinho, ele teria esfaqueado um taxista. De acordo com a polícia na época, o menor não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, o que já preocupava a autoridade. Durante o desenrolar da ocorrência, não apresenta remorso, né? Não apresenta nenhum tipo de dissentimento com a vítima, né? E é um autor assim, que a gente tem que acompanhar, porque pelo que ele demonstra aqui, ele tem capacidade para repetir. Em outra ocorrência também registrada na noite de sábado, 3 pessoas morreram em um acidente ocorrido na BR-365. A informação é de que os veículos envolvidos seguiam em direção oposta. Após o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado por uma equipe do SAMU que percebeu que as vítimas estavam presas às ferragens. No local, os bombeiros se depararam com uma picape no meio da pista com 2 ocupantes.
O motorista, de 53 anos, estava consciente e apresentava suspeita de fratura no braço, sendo socorrido e encaminhado para o pronto-socorro de Patrocínio. O passageiro da picape, Belchor Vicente Lourenço, de 56 anos, morreu no local. O segundo veículo, Fiat Palio, parou no acostamento e pegou fogo. Os dois ocupantes, Dayan Henrique Lopes Alves, de 27 anos, e Felipe Miguel, de 32 anos, ficaram presos entre as ferragens e morreram no local carbonizados. O trecho foi sinalizado pela Polícia Militar e por uma equipe da concessionária de energia que passava pela rodovia. A Polícia Rodoviária Federal chegou ao local e acionou a perícia da Polícia Civil para auxiliar na apuração do acidente. Por falar em trânsito, veio à tona um boletim de ocorrência envolvendo a deputada Ludmila Falcão. Em vídeo, ela admitiu ter se negado a fazer o teste do bafômetro e explicou o motivo. A ocorrência foi registrada na tarde do dia 16 de setembro na rua José de Santana, em Patos de Minas. Conforme o boletim de ocorrência, Ludmila Falcão foi parada em uma blitz de lei seca. A deputada disse aos militares não ter feito uso de bebida alcoólica, porém se recusou a fazer o teste do bafômetro, pois teria ido a uma festa na noite anterior. O veículo que estava com a documentação em dia foi liberado para outra pessoa, indicada pela deputada. Diante a repercussão, Ludmila Falcão também publicou um vídeo em sua rede social. Eu queria falar de um fato que aconteceu no dia 16 de setembro, um sábado de manhã, quando eu cumpri agendas pela manhã e depois eu fui almoçar com a minha família. Levando a minha mãe até a casa dela, eu fui parada pela polícia militar, o qual perguntaram se eu poderia fazer o teste do bafômetro. Como eu tinha ido no show um dia antes, na noite anterior, eu não fiz o teste. Eu preferi não fazer o teste, até porque eu nunca tinha feito esse teste, fiquei receosa de fazer. E isso aconteceu comigo, como poderia acontecer com você, até porque eu sou uma pessoa comum. O que houve, de fato, foi um respeito mútuo entre o policial militar comigo e da minha parte com eles também. Por meio de nota, a Polícia Militar disse que a deputada Ludmila Falcão optou por fazer o uso do direito constitucional de não realizar o teste. Diante da recusa, foram tomadas as providências previstas no Código de Trânsito Brasileiro, com a aplicação de infração de mera conduta gravíssima, cuja penalidade é a multa, devendo o veículo ser liberado para um condutor liberado. É o que diz a lei. Ainda conforme a polícia, a deputada não apresentava nenhum sinal de embriaguez e, por isso, foi liberada no local. Depois do intervalo, a repercussão do incêndio em um apartamento e o resgate dramático de um casal no bairro Ipanema, em Patos de Minas. O último sábado foi de pânico para moradores de um prédio no bairro Ipanema, em Patos de Minas. Uma criança teve fogo em um sofá e o apartamento ficou destruído. Os moradores tiveram que pular da janela do quarto andar em colchões. Os avós disseram que proibiram a garota no dia anterior de usar um celular. A menina de 11 anos foi encaminhada para Divinópolis para morar com o pai. O incêndio aconteceu no quarto andar de um prédio no condomínio Morada das Palmeiras. Uma criança teria colocado fogo em um sofá, fazendo com que as chamas se espalhassem por todo o apartamento. Em imagens enviadas ao jornalismo da NTV, mostra cenas chocantes dos avós precisando pular pela janela para fugir das chamas. Os vizinhos correndo contra o tempo para conseguir colchões para diminuir o impacto da queda. Chegado na viagem, né? Muito cedo, 5 horas da manhã, muito cansado até. E eu fui deitar depois do almoço. Assim que eu deitei por volta das 2h40, 3 horas, não sei precisar a hora, né? Eu cansado dormi. E a minha esposa já estava deitada. Penso que também pegou no sono. Ela estava na mesma situação que eu. Aí eu comecei a sentir o cheiro de fumaça dentro do quarto. E o estralar de algo dentro do quarto, a chama queimando. Alguma coisa. Então acordei assustado e cutuquei a esposa. Falei, ó, a casa tá pegando fogo, tá pegando fogo. E ela, no desespero, foi e gritou. Falou, a neta tá morta aí dentro. Falei, e aí, salva ela lá. E na hora que eu cheguei na porta trancada. O desespero tomou conta e, claro, tentaram sair pela porta, visto que ela estava trancada e não conseguiria. A ideia que restou foi pular da janela com uma altura de cerca de 12 metros. Desespero, eu falei, a nega, e ela não parava de gritar. Tira a menina, eu falei, mas eu tô tentando. Ué, mas eu não tô dando conta, ué, como é que eu vou tirar? Aí eu peguei a furadeira. Quando eu pego a furadeira, que eu tento furar, a chama foi, desarmou a chave, que queimou toda a fiação.
E aí eu peguei o martelo e comecei a bater no desespero para furar a porta. Quando eu consegui fazer um furo na porta, entrou o chumaço de fumaça com a caloria do fogo. Aí quando a fumaça entrou, eu não vi, foi mais nada. Aí eu não vi nem a cama, falei, agora nós vamos ter que pular. Aí não, mas nós vamos morrer. Eu falei, mas é melhor nós morrer tentando do que morrer asfixiado. Aí tem essa grade de proteção aqui, né? Ela estava inteira, é lógico. E eu, como eu carrego um canivete no bolso, eu trabalho de chapa ali no PTC, aí eu cortei a grade. Tudo providência divina. Tudo providência divina. Aí eu cortei a grade e falei, eu vou te soltar primeiro, depois eu pulo. Aí com isso os moradores já estavam todos aglomerados lá embaixo e trouxeram o colchão. E alguém gritava, não pula não, que os bombeiros estão vindo. Falei, não, mas é porque o fogo já está entrando, não dá para esperar mais. Aí ela com medo, não querendo, mas aí eu falei, não, eu vou te soltar primeiro e logo em seguida eu vou. Aí os moradores encostou, não sei quantificar quantos colchão, né? Eu acho que mais de 4, eu penso. Mas até os moradores é instrumento que Deus usou para nos dar o livramento, né? O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para poder combater o incêndio. No horário do incêndio, as equipes de plantão do dia estavam em atendimento, né, em outras partes da cidade. Então, logo que foram acionadas, elas tiveram que deslocar do local que estavam atendendo para a ocorrência do incêndio. Na chegada ao local, os ocupantes do apartamento eles tinham pulado pela janela. As pessoas fizeram aquele anteparo lá com colchões para amortecer. Eles pularam, conseguiram cair em cima desses colchões. Devido a isso, tiveram uma diminuição nas lesões, né? A senhora teve suspeita de fratura, né, no membro inferior. E o senhor, no momento lá, ele até dispensou o atendimento, né, porque, em princípio, ele não estava apresentando ferimentos aparentes. A guarnição subiu até o 4º andar e realizou o combate ao incêndio. O incêndio estava concentrado na sala, né, e começando a alastrar para os demais cômodos do apartamento, né, para os quartos e o banheiro. Foi feito o combate lá com o uso de água, né, e em seguida feito o rescaldo. Em nota, a Polícia Civil informou que, por se tratar de uma atitude de uma criança, o fato fica de responsabilidade do Conselho Tutelar para a adoção das medidas cabíveis, uma vez que não é possível responsabilização criminal para atos cometidos por uma criança. O sentimento foi de gratidão a todos que se dispuseram a ajudar em salvar a vida dos avós. Deus, ele trabalha de uma forma que a gente não explica. E se a gente tentar explicar Deus, ele deixa de ser Deus. Mas tudo foi Deus agindo a nosso favor. Porque tem gente que fala mal dos curiosos, mas até os curiosos nessa hora são instrumentos usados por Deus, porque às vezes eles não fazem, mas o volume de curiosos incentiva aqueles que fazem. Que vai aglomerando gente e todo mundo tem sua participação. Então, assim, tudo foi instrumento. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. E todos esses moradores é só agradecer primeiro a Deus e agradecer a eles pela ação rápida, porque não tinha mais tempo. A menina foi avaliada por psicólogo e psiquiatra no CAPS, em Patos de Minas, e residirá com o pai em outra cidade. A criança de 11 anos que trancou os avós no apartamento e pôs fogo no imóvel em Patos de Minas fez diversas pesquisas sobre rituais de bruxaria. Esse seria o motivo pelo qual ela estava proibida de usar o telefone celular, situação que teria causado um surto na menina. O castigo foi devido por nós conviver na igreja, ela já estava entrando em sites que nós não aprovamos. Então a avó confiscou, na verdade, como uma forma de castigo, o celular dela. Só isso, né? Então a avó falou, não, quando você melhorar eu te devolvo o celular. Filhas de pais separados, a menina então passou a morar com os avós há praticamente 10 anos e sempre tiveram um bom convívio. É filha de pais separados, na verdade, né? Ainda muito nova, os pais separaram, né? A mãe tinha que trabalhar e aí acabou que nós que assumimos. Mas sem guarda, nós assumimos, sempre ela visita a mãe, que a mãe mora aqui em Patos, né? E o pai mora em Divinópolis. Nós não tinha guarda definitiva, mas ela mora com nós já tinha 10 anos, né? Eu estou precisando, 10 anos. E nossa relação é boa porque a gente convive na igreja. O contato com a neta após todo o ocorrido quase não houve, apenas pedido pelo avô que se preservasse ela de toda essa situação. Eu conversei muito pouco com ela,
porque depois que minha esposa foi conduzida pelo SAMU e minha filha acompanhou, eu fiquei mais para dar assistência ao Corpo Bombeiro, né? E ter que dar o depoimento aos policiais militares que foram, além do SAMU, o Corpo Bombeiro e a Polícia Militar, que foram ferramentas também usadas por Deus de grande importância no desfecho dessa história, sabe? Mas a neta eu não tive tanto contato com ela depois disso. Eu só pedi para ficar mais com ela, o meu genro, para não deixar ela dispersa e não ficar muita gente aglomerando e enchendo a cabeça dela de perguntas no momento. Então eu falei, não, preserva. Aí eu liguei pro pai dela e pedi ele para levar ela para dar um tempo de tudo isso, e ela se recompor, tudo direitinho. Eu abracei ela, né? A gente já ficou feliz de saber que ela não estava aqui dentro e tudo, mas aí foi assim que aconteceu. Fato isolado que aconteceu durante todo esse tempo de 10 anos que convive, né, o avó e a neta, sobre o castigo de não usar o telefone. Era apenas uma discordância devido à pesquisa feita no telefone e à religião a qual eles seguem. Só esse momento da confiscação do celular dela por causa do que ela estava entrando em coisas que a gente não aprova devido à nossa doutrina, nossa rotina de igreja, esses trem. Então a gente confiscou justamente por causa disso, para que ela não tomasse um outro caminho. A criança toma medicamento para TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e teve um surto psicótico onde, segundo ela, está arrependida, envergonhada e não tem proporção do tamanho do estrago pela pouca idade que possui. Ela foi prontamente atendida, passando por psicólogo e psiquiatra no CAPS em Patos de Minas. O médico manteve a medicação que ela está tomando para TDAH e, além de tudo, também fizeram um relatório para ela ser acompanhada por um psicólogo. Ela agora irá morar com o pai na cidade de Divinópolis, onde o Conselho Tutelar do município do Centro-Oeste de Minas Gerais irá atender e encaminhar para a rede de saúde mental. A seguir, a celebração católica do dia de São Geraldo Magela entre os patenses. E você vai ver que o Sada Cruzeiro conquistou o campeonato de vôlei disputado em Patos de Minas. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Geraldo Magela. O santo é considerado o padroeiro da gravidez, da maternidade e daqueles que são falsamente acusados de algo. Neste 16 de outubro celebra-se o dia de São Geraldo e a igreja de São Geraldo fica aqui localizada no bairro da Várzea, em Patos de Minas. E hoje ocorre uma celebração em homenagem ao santo. E ao meu lado está o Jair, que é o coordenador da comunidade. Jair, fala um pouco pra gente sobre São Geraldo, as suas principais características, um italiano de muita humildade, dessa história dele, da relação dele com Deus. Bom, como você disse, né, hoje então nós celebramos o dia do nosso padroeiro, São Geraldo Magela, né, um momento de muita alegria, de muita fé, muita devoção. Nós já até fizemos a festa em louvor a São Geraldo, que aconteceu no mês de julho, mas hoje sim é o dia de São Geraldo, onde nós celebramos, comemoramos esse dia. Como você já disse, né, São Geraldo, né, um santo na sua pessoa, na sua passagem terrena, né, muito humilde, que teve essa grande adoração a Jesus Cristo, né? E sempre se dedicou, se doou, né, ao trabalho missionário da igreja. E quando surgiu, né, a ideia de entrar para o convento, de ser um padre, né, um religioso, ele não foi aceito. Por 3 ou 4 vezes ele não foi aceito, até que os redentoristas o acolheu, né? Onde teve aí o seu tempo, que foi curto, né? Mas teve o seu tempo de doação. E ele também é conhecido como padroeiro das grávidas, né? E também das crianças, uma série de extensão nesse sentido. É verdade. São Geraldo, ele é padroeiro de várias situações aí, como você disse, das grávidas, das crianças, da natureza, né? Então, são vários segmentos que tem São Geraldo como o seu padroeiro, justamente pela questão da sua humildade, da sua dedicação às pessoas de uma forma geral. E também tem uma historinha, né, dele, que ele ficou conhecido como padroeiro das grávidas porque ele foi vítima de calúnia e tudo mais, e ele também acabou sendo padroeiro das pessoas que estão nessa situação, né?
estão ali sendo caluniadas. Então, ele é um santo para todas as horas. É verdade, como você disse, um santo para todas as horas. Como disse, ele tem aí, né, os seus devotos, os seus admiradores pela causa que ele sempre defendeu, numa área bem diversificada, né? Então, padroeiro de várias horas. E como você disse, ele passou por várias situações onde acabou sendo acolhido como padroeiro dessas situações diversas. A gente muda de assunto e fala de esportes. A equipe Sada Cruzeiro foi a grande campeã do Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino Série B, realizado no ginásio do Unipan. O ginásio do Unipan estava cheio para a grande final do Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino Série B. Em quadra estavam a Academia do Vôlei de Vazante e Sada Cruzeiro. Com gritos intensos de incentivo, a maior parte da torcida estava com a equipe da capital mineira, inclusive o pai de um dos atletas, que veio de Curitiba para prestigiar o filho. É muita emoção, assim, eu acompanho ele em todos os jogos, agora enfim o Cruzeiro, né, a gente acompanha o Cruzeiro, mas assim vale a pena porque é uma emoção muito grande, muito grande, ver ele sendo campeão, do jeito que eles se dedicam, é uma emoção muito grande. Foi um jogo intenso, disputado ponto a ponto até o terceiro set. No último set, a equipe de Vazante estava à frente, mas a equipe Sada Cruzeiro conseguiu virar. Foram 3-0 e o Sada Cruzeiro foi campeão invicto. Em terceiro lugar ficou a equipe de Pará de Minas. Em segundo lugar, a equipe de Vazante, que jogou muito em quadra. Nossa participação foi boa. A equipe do Sada Cruzeiro é bem respeitada, já é uma equipe de tradição. Vazante está iniciando o projeto agora, mas só esse ano a gente já fez uma campanha boa, foi campeão da última etapa e agora foi vice. Se Deus quiser vai ter uma melhora boa e espero que na próxima temporada a gente faça uma campanha ainda melhor que essa. Para o levantador do Sada Cruzeiro, apesar do time ter desconcentrado no meio do último set, a equipe conseguiu dar a volta e executar o que tanto treinou. Tem sempre aquela ansiedade, né, pra gente ganhar, então a gente acaba que desconcentra um pouco no meio do set, né, e eu acho que foi isso que aconteceu. Mas a gente conseguiu virar, mostrou a força do nosso time, né. Participaram da competição times de São Gotardo, Uberaba, Uberlândia, Pará de Minas, Vazante e Belo Horizonte. O evento foi organizado pela Federação Mineira de Vôlei e ficou impressionada com a estrutura do Unipan. A gente sai daqui muito feliz com tudo que a gente viu em relação à presença de público, em relação à estrutura, tudo que foi oferecido às equipes. Então realmente foi uma organização muito legal, nível técnico também muito bom. Isso para nós é muito importante porque são jovens que precisam jogar, que precisam estar sempre preparados. Então a gente sai daqui realmente com uma impressão excelente. A estrutura da Unipan realmente é fantástica e claro, mais surpresas, mais campeonatos. Eu tenho certeza que foi realmente um pontapé inicial para boas parcerias. A população de Patos de Minas abraçou a causa, abraçou o campeonato e nós esperamos que esse seja apenas o primeiro de muitos eventos esportivos que venham para Patos de Minas, porque a nossa cidade tem muito potencial e o nosso povo merece cada vez mais eventos de alto nível aqui na nossa cidade. O sucesso foi tão grande que a diretoria executiva da FEPAM agora pensa na possibilidade de criar um time de base de vôlei. Nós vamos analisar o contexto todo e vamos sim pensar em poder fazer algo mais concreto para criar uma cultura do esporte, do vôlei especificamente, aqui na cidade, que já foi uma cidade muito bem representada no voleibol. Hoje nós temos jogadores daqui de Patos jogando em outras cidades. Quem sabe a gente consiga atraí-los para vir jogar aqui por Patos de Minas. Foi um grande evento, né? Bonito de ver. Agora vamos conferir a previsão do tempo para este início de semana. Previsão do tempo. Terça-feira com tendência de elevação nas temperaturas no Alto Paranaíba e Noroeste. Não chove, a umidade relativa do ar registra 30%, segundo o IMET.
Em Patos de Minas, variação de 20 a 34 graus. Em Lagamar, de 21 a 36. Em Rio Paranaíba, mínima de 20, máxima de 35 graus. Em Lagoa Grande, de 22 a 36 graus. E em Coromandel, variação de 20 a 35 graus nesta terça-feira. Em instantes aqui no News, Saúde promove campanha de prevenção ao câncer bucal. E em novo episódio da série sobre o câncer de mama, a estrutura e os atendimentos realizados pela Santa Casa. A Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas é o centro de referência oncológica na região. Cerca de 50 pacientes passam pelas sessões de quimioterapia todos os dias. O Centro Oncológico da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas conta com atendimento especializado em diversos tipos de câncer. Aqui, o paciente é atendido desde o diagnóstico até o tratamento adequado para cada caso. A gente é referência de alta suspensão, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que desde que o paciente seja encaminhado para a gente que com uma suspeita de um tipo de câncer, desde que seja a nossa referência, né? A gente consegue fazer desde a investigação, o diagnóstico com biópsia, o tratamento cirúrgico desse câncer, então cirurgia a gente faz aqui também, e o tratamento de quimio e radioterapia. Então, assim, o paciente tem um tratamento completo, desde que seja naqueles que a gente tem condição de atender, que é a nossa referência. Além disso, o paciente também conta com suporte de nutricionistas, assistentes sociais e psicólogos, que acolhem tanto a pessoa em tratamento quanto a família. Uma média de 50 pessoas passa pela sala de quimioterapia todos os dias. São 20 poltronas e mais 4 leitos para tratamento, além do centro de estabilização, caso o paciente sofra alguma intercorrência durante o tratamento. A gente atende uma média de 50 pacientes por dia, entre pacientes que vêm como primeira consulta e pacientes que estão realizando tratamento efetivo, né? No mês, isso aí é difícil de mensurar, né? Mas assim, graças a Deus, a abrangência, né? O serviço está conseguindo atender e ajudar muito a população de Patos e de toda a região. Maria Aparecida é paciente oncológica. Foi diagnosticada com câncer de mama há cerca de 6 meses e vem passando pelo tratamento com quimioterapia e depois passará por cirurgia. Garante que o serviço prestado na Santa Casa é de qualidade e humanizado. Pessoal muito bom. Não tenho nada que reclamar. A convivência com os enfermeiros, como que? Muito boa. Tenho só que agradecer a Deus com a honra e glória do Senhor. Dentro das melhorias previstas para o atendimento oncológico, já está em andamento também a cirurgia de reconstrução de mama, que o Centro Oncológico já está habilitado para atuar e que deve começar em breve. A gente já foi, graças a Deus, credenciado, né? E a gente está na estruturação do serviço. Em breve a gente vai estar abrindo aí as portas do ambulatório para reconstrução de mama, para oferecer para as pacientes que começaram o tratamento aqui e para as outras que eventualmente começaram em algum lugar e foram transferidos para cá. Uma semana especial voltada à prevenção do câncer bucal será promovida pela Secretaria de Saúde de Patos de Minas. Nesta semana, as unidades básicas de saúde aqui de Patos de Minas estarão realizando uma campanha de prevenção ao câncer de boca. Aqui ao meu lado está a doutora Yara, que vai passar mais informações para vocês sobre como vai estar funcionando aí essa campanha. Doutora, vamos passar para o pessoal de casa as informações de como vai funcionar a partir de hoje? Então, essa semana nós estaremos disponíveis, os dentistas, né, e o médico da equipe também da saúde da família, nas unidades básicas de saúde, para um trabalho educativo, distribuição de folders e exame também da boca para as pessoas que quiserem ser examinadas. E a intenção é justamente essa, a gente prevenir o câncer de boca, né, ele ser diagnosticado de forma precoce para fazer o tratamento. Então, as pessoas que quiserem ser examinadas, né, que tiverem algum tipo de
nódulo, né, algum carocinho no pescoço, ou alguma ferida, alguma lesão que não sara mais de 15 dias, ou alguma mancha branca ou avermelhada na boca que queira ser examinada, é só procurar as unidades básicas de saúde, preferencialmente no período da manhã, de 7 às 8, que estaremos todos disponíveis para esse tipo de ação. Doutora, além dos sintomas que a senhora já citou, existe aí mais algum sintoma, alguma coisa que as pessoas precisam estar de olho aí para procurar a unidade básica de saúde? Então, é importante fazer o seu autoexame, né? Então, você mesmo em casa pode fazer uma avaliação da sua boca. Então, se tem alguma feridinha que não sara mais de 15 dias, algum tipo de mancha diferente que você observou que não tinha, algum caroço, algum nódulo no pescoço, rouquidão, dificuldade de fala, de mastigar, que aconteceu de forma inesperada, procurar a unidade básica de saúde, que o dentista ou o médico vai fazer avaliação dessa questão. O câncer de boca ele é considerado o quinto câncer mais comum que acontece. Outra coisa importante também, gente, que as pessoas que correm o maior risco de desenvolver o câncer de boca são as pessoas que fazem consumo excessivo de álcool e que fumam. Então, essas pessoas têm um risco um pouco maior do que as outras pessoas. Por isso que é importante diminuir o consumo de álcool e também do tabaco. E você me citou que vocês têm um grupo aí de apoio para quem tem intenção de parar de fumar, né? Acho que é importante a gente citar isso também. Sim, nas unidades básicas de saúde, nós temos grupos de apoio às pessoas que querem parar de fumar. Esses grupos de apoio, quem realiza, geralmente é o cirurgião dentista. Então, as pessoas que têm interesse, é só procurar a unidade básica de saúde, que na recepção será informado como que acontece. E para participar da campanha durante toda a semana, aí é só comparecer aqui à unidade básica? É só comparecer à unidade básica que a equipe vai estar disponibilizando o horário para fazer essas avaliações e passar as ações educativas também. A seguir você vai ver que o Sindicato Rural, Sebrae e representantes do comércio discutiram melhorias para a FenaMilho. Teve início hoje uma iniciativa do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas em busca de melhorias para a Festa Nacional do Milho e com apoio do Sebrae. Os Sindicatos dos Produtores Rurais de Patos de Minas realizaram, portanto, nesta segunda-feira, uma consulta junto aos representantes de vários segmentos comerciais. Cerca de 5 meses após o encerramento da FenaMilho 2023, o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas reuniu representantes do comércio do município para discutir sobre erros e acertos dos outros anos de realização da festa, visando a FenaMilho 2024. A consulta dos comerciantes foi feita por meio de gincanas, organizada por agentes do Sebrae. Surgiu essa ideia, que nunca teve aqui em Patos, você chamar o comércio, chamar a população, chamar todos os repórteres, para ver o que a gente já pecou no passado, o que a gente pode pecar menos no futuro, porque uma festa do tamanho da FenaMilho, uma festa gigante igual a FenaMilho, lógico que a gente vai errar algum ponto, em algum detalhe, mas se a cidade, se a população, se o comércio abraçar a festa e der suas ideias, ela já nasce grande. Então o intuito é interagir com a cidade para formatar uma feira boa, uma festa acessível para a população e com menos erro, porque errar todo mundo erra, mas o intuito nosso é fazer o melhor. Esse encontro aqui foi um pontapé inicial, nós vamos pegar várias ideias, vamos discutir, vamos pôr isso e analisar e marcar uma outra para a gente já definir o que vai ser a feira da FenaMilho 2024. Na primeira gincana, os participantes deveriam descrever desafios para a FenaMilho. A partir daí, foram selecionados os melhores. E mais etapas dessa consulta devem ser organizadas em breve. O sindicato ele entendeu e permitiu essa escuta ativa, onde, sem, numa primeira fase, julgamentos, qual a expectativa que existe, em especial da comunidade empresarial, das lideranças, das representações de instituições financeiras, do que pode agregar. Então, no primeiro momento receber da forma mais aberta possível, afunilar para que exista aí uma curadoria de propostas que sejam factíveis, que sejam realizáveis e, claro, entendidas aí pelo sindicato com coerentes enquanto com a proposta da festa, para que elas possam ser aplicadas se assim fizerem sentido.
Faltando cerca de 7 meses, o sindicato já se prepara para a festa. Recentemente, já foi anunciado o show da Ana Castela e, segundo o presidente, 90% da grade já está contratada. Veio muita gente, o povo está entusiasmado, está curioso para saber o que ia acontecer e nós muito mais curiosos ainda para ver o que vai acontecer e com certeza, você pode ter certeza que a FENAMIL 2024 vai acontecer com sucesso. A grade show está 90% já contratada. Essa semana nós já anunciamos o show da Ana Castela, que era esperado, uma coisa que a meninada aí estava sonhando, vai acontecer. FENAMIL vai ser do dia 23 de maio a 2 de junho e muitos artistas bons, vai surpreender uma grade aí para ficar para a história. A gente espera, né? A FENAMIL é sempre muito aguardada. O Roda Viva desta segunda-feira recebe o vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, conhecido por ser crítico ao mercado livre ou livre mercado. Ele defende ideias que ainda geram polêmicas no Brasil, como, por exemplo, a tributação dos mais ricos. O programa vai ao ar a partir das 22 horas. NTV News terminando aqui. A gente se encontra amanhã. Um abraço, até lá.